nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Você gostaria de viver muitos anos e de chegar ao final satisfeito com a sensação de missão cumprida? Para isso, há que descobrir qual o seu propósito de vida e caminhar nessa direção. Foi o que fez o apóstolo Paulo, que já na sua velhice escreveu o seguinte na segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que é que será que ele quis dizer com isto? Como é que nós, hoje, podemos seguir o seu exemplo e dizer o mesmo? Para falarmos sobre este assunto, está aqui hoje connosco o pastor António Santos. Olá, pastor, obrigada por estar hoje aqui no Luz das Nações, para falarmos então desta citação do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em que contexto é que o apóstolo Paulo escreveu isto? O apóstolo Paulo era um cidadão romano, de modo que conhecia muito bem os combates das legiões romanas, e usa esta figura para falar de um combate espiritual. Combate contra as trevas, contra o erro, contra o mal, contra tudo o que é sem sentido e que não deve ser feito. E ao fazer esta afirmação, o apóstolo Paulo está plenamente convicto de que a sua vida, o seu percurso de vida, até já perto da sua morte, não é? Nesta altura ele também já estava com bastante idade, é com a sensação de missão cumprida. Eu penso que isto só é possível quando alguém percebe qual o seu propósito de vida. Como é que o apóstolo Paulo fez esta descoberta para ele próprio? Bem, ele percebeu isso exatamente quando teve uma experiência notável. Aliás, uma experiência quando ele ia perseguir os cristãos. E a caminho de Damasco, ele teve uma visão. A presença de Cristo veio e apontou-lhe, então, um propósito para a sua vida. Houve uma mudança de direção, não é? Completamente. Ele tornou-se de perseguidor para perseguido, mas alguém que realmente dedicou a sua vida a Cristo. E o que é que significa dizer guardei a fé? Quando o apóstolo Paulo também diz aqui, guardei a fé. O apóstolo Paulo foi fiel. Ele nunca foi desobediente à sua visão celestial. Ele falou diante de grandes e de poderosos homens e sempre afirmou que nunca foi infiel àquela visão. Ele, por isso, procurou ser sempre aquele que seguia a vontade do seu mestre. Mas isto significa uma vida isenta de problemas? Naturalmente que não. Ele, quando diz isto, quando escreve isto a Timóteo, o seu discípulo amado, ele está até preso. É a segunda prisão. A primeira foi em Roma, também, é verdade, mas ele estava em casa. Agora ele está numa masmorra certamente fria, certamente muito difícil de suportar. E nessas circunstâncias ele está lá com esta confiança, com esta certeza de que está no caminho certo e de que fez o que era correto, o que era desejável. E ele guardava também uma esperança no coração dele, não é? Sim, uma esperança admirável. Que esperança Por era isso, esta? Ele afirma, neste mesmo versículo que estamos a comentar, que uma coroa lhe é reservada. E por isso ele tem uma esperança de que o Senhor Deus o aprova em toda a sua atividade e o vai receber na sua glória. Ele afirma, numa outra ocasião, é verdade, mas afirma: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até ao dia final. Esta tem sido também a sua experiência de vida. Sabemos que o pastor também já tem uma longa experiência nessa bagagem da vida. Tem sido também este o seu propósito e a sua experiência? Bem, a minha experiência é uma experiência de uma formiga diante de um elefante, não é? O apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo, mas tenho percorrido o caminho e desde que me converti, aos 17 anos, eu tenho procurado servir ao Senhor com toda a dedicação que me tem sido possível, com humildade, mas procurando sempre fazer aquilo que o Mestre me diz
que eu devo fazer. Ainda não acabei a carreira, devo dizer-lhe. Achei interessante o tema e comecei a pensar, mas não é o mesmo comigo. O apóstolo Paulo tinha acabado a carreira, eu ainda não acabei. Quero continuar, até que Deus me dê forças, até que possa continuar a falar. E como é que cada um de nós pode também partilhar da mesma certeza, ter uma vida com propósito e caminhar com Cristo? Bem, o apóstolo Paulo ouviu a voz do Senhor que lhe falou e a partir daquela hora ele procurou seguir então a vontade de Deus. Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, temos o próprio Deus que fala aos nossos corações e quando Ele nos aponta o caminho, nós sabemos que há um caminho para percorrer e um caminho admirável. Há uma verdade para viver, há uma vida abundante que nós podemos experimentar. Nós podemos ter esse propósito na nossa vida. Muito obrigada, pastor, por ter estado aqui à conversa connosco, a partilhar também um pouco da sua experiência. E é mesmo assim, é em Deus e na sua palavra, através da Bíblia, que nós hoje conseguimos também encontrar uma vida com propósito, um sentido, uma direção para a nossa vida, até porque não foi por acaso que Deus nos criou. Ele ama-nos e tem um plano especial para a vida de cada um de nós. Se formos capazes de o descobrir, então seremos felizes. Foi o que fez o apóstolo Paulo e, por isso, afirmou já nos seus últimos dias de vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pense nisto e leia a Bíblia e saiba que ainda não é tarde demais para descobrir em Cristo também o propósito da sua vida e, se for preciso, mudar de direção. Hoje ficamos por aqui, mas temos ainda para lhe oferecer o livro Quem é Jesus? Para o receber, contacte-nos e nós voltamos também a estar consigo logo à noite na Antena 1, na rádio, às 22h45 e também aqui na RTP2 no próximo domingo, às 9 da manhã, no programa Caminhos. Então até lá, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações.